E aí, galera, beleza? Você sabe o que o termo máscara na psicologia significa, então? Eu não estou falando para você que tem um Kiss Cover e faz o Paul Stanley ou Gene Simmons. E também não para você que tem um Mayhem Cover e usa um Corpse Paint no rosto. Eu falo aqui de persona. Postura diferenciada que você muitas vezes acha ou precisa usar no seu trabalho, seja em uma banda, seja você artista ou em qualquer setor de empregos da sociedade civil. Essa é a ideia que nós vamos ter aqui hoje com dois grandes caras que nós vamos apresentar agora para vocês. Meu nome é Fabrício Ravelli e você está no podcast no canal do Rock Fan Fests, mais que um evento. Como prometido, trouxe dois caras para conversar sobre esse tema que vão debulhar aqui. Na verdade, não sei para onde esse tema vai no meio da conversa, mas eu tô aqui com Felipe Machado, guitarrista do Viper, jornalista da revista Isso É, e Rodrigo Cervera, publicitário, monstro. E aí, galera, beleza? Esqueçam as câmeras, até porque isso daqui também vai passar no podcast. Prazer estar aqui com vocês. Nem tanto, mas tenho um prazer em vocês estarem. Valeu pelo convite. Não, valeu por estarem aqui. Oi, Fabrício. Oi, Felipe. Prazer estar aqui também. Fala, obrigado. beleza. Grande prazer estar com vocês. Já começou assim, né? A gente é quase irmão, né? Amigos de 30 anos, então... 30 anos, né? Por aí. Caraca, eu tinha 2 anos, vocês já se conheciam, cara. Então. Caraca, que loucura isso, bebê. Felipão, vamos começar pelo Felipão aqui. Queria que você falasse um pouco, meu velho, dessa... Você que, cara, já... palcos no mundo inteiro, jornalismo, você deve ter visto muitas coisas bacanas e terríveis também. Cara, como é que é essa parada da... Você usava uma persona diferente ou você pode falar assim, ah, cara, sempre fui eu mesmo? Essa questão assim da persona é uma questão bastante interessante, né? Porque a gente usa sempre personas diferentes, né? Às vezes com a sua família você é de uma maneira, no seu trabalho você é de outra, quando você está com seus amigos você é de outra. Então isso é uma coisa mais ou menos normal, né? O que eu acho que é uma coisa que às vezes pode ser um pouco estranha é quando você usa essas máscaras de uma maneira muito... que foge um pouco da sua própria personalidade, quando você planeja usar algum tipo de máscara e não quando você usa essas máscaras normalmente, socialmente, né? Esse conceito de máscara é um conceito que até, você falou de psicologia no começo do papo, foi desenvolvido pelo Freud, né, no início do século XX, aí, mas ela tem uma origem bem interessante, que é do Arthur Schnitzler, que era um escritor. Arthur Schnitzler, era um escritor austríaco, do começo do século XX, era um amigo do Freud. E ele escreveu um romance, ele era médico, mas ele também era escritor. Ele escreveu um romance chamado Romance do Sonho, Traum Novel, lançado no começo do século XX. Nossa, mano! Então, calma, eu vou explicar o contexto. Esse romance, esse livro, ele deu origem ao filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, com o Tom Cruise, com a Nicole Kidman e tal. Enfim, então essa teoria... Essa teoria das máscaras que o Arthur Schnitzler usou nesse livro, que depois o Stanley Kubrick usou no filme e tal, o Freud pegou um pouco dessa coisa emprestada e acabou usando na teoria das máscaras do Freud na psicologia. Enfim, só uma curiosidade, mas quem quiser é uma dica legal para ver o De Olhos Bem Fechados para pegar um pouco desse contexto do que a gente está falando. Mas é mais ou menos isso. Depois eu vou passar a palavra para o Rodrigones aí. Mas você acha que Mayhem, Burzum, Dimmu Borgir são estudantes, são discípulos de Freud? Essas bandas, eu sei que você gosta, são bandas... É death metal, isso? É mais death metal? Death ou black metal, ou black metal. Corpse Paint Metal. Essas bandas, assim, eu conheço algumas delas e tal. Eu sei que tem algumas histórias bem interessantes que a gente pode até abordar. Nós vamos abordar. Histórias, assim, desse metal mais da Escandinávia e tal, né? Histórias que são até meio aterrorizantes, né? Assim, mas tem histórias interessantes. Mas, na verdade, é um pouco isso, né? O próprio Kiss, ele tem uma influência daquela coisa do teatro kabuki, né? Que são as máscaras que você pinta no teatro japonês, tem uma influência disso também. Então, enfim, são meio que modos diferentes de você usar máscaras no dia a dia, né? Legal. Rodrigão, como é que é pra você esse cenário de postura? Você já teve que usar uma máscara pra fechar um job ou pra se vender? Tipo assim, o Rodrigo que tá na agência é o Rodrigo que tá em casa? Eu acho que cada vez mais sim. Eu acho que cada vez é mais difícil você ter essa divisão, né?
Eu acho que com o nascimento das redes sociais e tudo mais, essa dinâmica de você ter vários jeitos de se expor para diferentes audiências, para diferentes pessoas, fica cada vez mais difícil de você criar essa diferenciação e, de fato, perder essa autenticidade. Eu acho que essa autenticidade é uma coisa que todo mundo busca hoje em dia, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal. As pessoas querem mais, hoje, gente que tenha uma vida. Né? E essa vida também se reflete um pouco em como você se comporta no seu cotidiano. E eu acho que mais do que a coisa a máscara ou a persona, tem muito mais a ver com a lógica de comportamentos, que é um pouco do que o Felipe estava falando, de você ter comportamentos diferentes dependendo do ambiente que você está, ou do contexto onde você está inserido, qualquer coisa. Né? Mas eu sinto que hoje em dia, com o advento das redes sociais e com o advento dessa coisa da nova economia de buscar pessoas com histórias de vida diferentes, a lógica de você ter que criar personas é uma coisa que está meio caindo em desuso, assim, pelo menos no ambiente social, profissional que a gente habita. Obviamente, quando você está falando de performance, de arte, de artistas, faz todo sentido, porque você está lá passando uma mensagem que tem toda uma estrutura construída em volta. Acho que aí a gente tem uma diferença. Eu acho que é interessante também, só para completar, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, como dizia o Jô, eu acho que essa coisa, uma coisa é a persona, né, como o personagem, né? Persona é um personagem que você interpreta em determinadas situações da sua vida. Isso é uma coisa que dificilmente você consegue fugir de ser um pouco diferente quando você está com a sua avó, por exemplo, e quando você está com seus amigos na balada. Então, você tem um pouco desse personagem social que é normal. O que eu acho que é uma coisa que é verdade, que o Rodrigo falou, que é até interessante, é que uma coisa que você não pode confundir a linguagem com a persona. Então, assim, se você está numa rede social, a linguagem que você usa, dependendo da rede social que você está, ela tem uma coisa. Por exemplo, no Instagram você tem uma linguagem mais visual, no Facebook você tem mais texto. Então, eu acho que assim, a linguagem que você usa socialmente nas redes sociais, ela tem canais diferentes de acordo com o que você quer expressar, de acordo com aquela rede social. Agora, a persona que você é, a pessoa que você é, eu acho que ela tem que ser uma coisa coerente para você também não ser um megalomaníaco, né? Que você Mas, tem por exemplo... várias personalidades. Cara, mas ou sociopata. Ou sociopata. Agora, Mel... Sociopata do que necessariamente o megalomaníaco. Você falou, então assim, cada vez mais sim, isso pra você, né? Cada vez mais você é uma pessoa só em todos os lugares. Tipo assim, se você tá no Facebook, é você. Mas ainda isso não é geral, porque, cara, você vai no Facebook hoje, você vê diversos juízes de futebol, né? Advogados, são diversos, né? Ou seja, você vê persona... né? Você vê a humanidade, tem cara. Tem bilhões de pessoas lá. Você vê a humanidade. Agora, cara, o uso da máscara, às vezes, por exemplo, você conhece a menina naquele momento. Cara, o primeiro mês de um relacionamento é mentira pra cacete. Você vai falar que não. Você vai falar que você mostra quem você é naquele primeiro mês que você quer ser, o cara... Não, meu amor, sabe o que é? Eu não saio muito de casa, eu sou um cara mais tranquilo, eu gosto de assistir filme, eu gosto de tomar um vinho, cozinhar e assistir um filme de fim de semana. Isso não existe? Não, total. Mas o Rodrigo pode falar uma coisa interessante. Isso daí é o jeito que a gente se apresenta para tentar conquistar alguém, né, ou passar essa imagem e tal. Agora, a publicidade usa isso de uma maneira geral para posicionar um produto, né, para passar uma mensagem. Ou para desconstruir um outro, né? A marca tem que ter essa persona também, né? Acho que é interessante essa... Mas é que cada vez... então, a gente trabalha muito com essa dinâmica. Bom ponto, Felipe. Né? Com essa coisa de criar personas, etc. Ou definir personas específicas que fazem mais sentido para determinada marca, produto, serviço, etc. Mas o que a gente faz, na verdade, é basicamente construir diferenciação e percepção de valor. É isso que a gente faz quando a gente está tratando aí no ambiente mais comercial e de ajudar as marcas a, de fato, mostrar o que elas são. Mas cada vez mais as marcas têm que ter um propósito claro e definido e têm que fazer esse propósito claro na forma como elas se comportam no seu dia a dia. O famoso walk the talk americano, né? Melhor exemplo disso é a Patagônia, né? Que é aquela marca de outwear, aí, de produtos, etc. Esses caras, eles walking the talk. Eles acreditam em sustentabilidade, eles promovem isso. Tem um anúncio famoso da Patagônia que era um casaco que estava escrito assim, não compre esse casaco. Ele diz assim, olha, você já tem um Patagônia, o Patagônia é feito para durar X tempo, usa o tempo que for, depois manda para a gente remenda, ele manda de volta para você, e depois você vai mandar aqui, a gente vai reciclar e vai revender esse produto. Né? Então, cada vez mais, isso é uma necessidade das marcas. Que é agregar valor também, né? Agregar esse valor, sustentabilidade. Isso, assim, se uma marca, né, que é um negócio imaterial, não é vivo, né,
tem essa obrigação, essa necessidade hoje ela é cobrada por isso dos seus, que a gente chama dos seus stakeholders, né? Dos seus públicos de interesse, que são vários. Imagina uma pessoa. Né? Então, acho que cada vez mais, respondendo o comecinho da nossa conversa, eu acho que é muito difícil de você sustentar diferentes máscaras que não têm a ver com a sua verdade. Agora sim, completando isso, né? A mesma maneira, por exemplo, quando o Fabrício usou esse exemplo de você conhece alguém, você sai a primeira vez, você é um cara super legal, você fala que você é caseiro e tal. Agora, se você não tiver um comportamento que Isso seja vai se coerente com desconstruir. isso, a pessoa também vai falar assim, não vai acreditar, né? Então você não vai conseguir construir uma relação sólida, verdadeira, com alguém que você está, tipo, projetando uma imagem que você não é, na verdade. E não é sustentável. E não é sustentável. Acho que também não é essa questão ela não é sustentável. Você não consegue. Não, e se você realmente não é um cara que gosta de ficar tomando vinho e vendo filme, Uma hora você vai... uma hora você vai ser pego numa balada sozinho, né? Agora não, mas enfim, você vai ser pego numa coisa que não é o que você está prometendo, e daí cai a sua máscara, para usar uma expressão que a gente está falando hoje. Agora, galera, só pra vocês entenderem um pouco, qual que é a minha câmera aqui? Essa aqui? Não, essa aqui, né? Não, me ajuda, pô! Você que sabe, tudo é seu aqui. Ô, bebê, sério? Mais ou menos. Abraço aqui, velho. Não, valeu. Caliente. Só pra vocês entenderem aqui, então, pô, mas o evento chama Rock Fan Fest. Como é que vocês estão trazendo, cara? Pô, o Felipe do Viper, o Rodrigo Publicitário, é jornalista, mas cadê o papo de banda? Galera, só pra sacar um pouquinho, a proposta desse podcast, desse canal, é levar conteúdo diferenciado para você. Seja lá você que está assistindo, se você curte rock, se curte outros estilos, é até para mostrar que a nossa classe fala de tudo e fala muito bem de tudo, com conteúdo, e tem gente que representa isso muito bem. Então, vocês vão receber aqui, galera, convidados com temas extremamente diferentes de rock, mas seguramente esses temas vão ter alguma coisa a ver com você e vai fazer você crescer como artista, como trabalhador, como eu disse no começo, seja lá de qualquer área da sociedade. Mas Não te eu acho que o rock tem um papel também interessante nessa discussão, né? Olha as bandas, as grandes bandas, elas têm uma imagem muito definida, né? Olha o Led Zeppelin, você O próprio sabe Kiss que você mencionou. O Kiss a gente está usando, é que o Kiss é o exagero, né? Porque eles usam a máscara literalmente. Que era a né? proposta, né? Que era a proposta. Eles criaram personas e personagens. Isso, o Kiss acho que é um ótimo exemplo disso. Ou seja, sustentaram aquilo durante anos e, obviamente, por uma questão comercial, tiraram, que eu até falo aqui pra vocês, foi no Lick It Up, você que vocês sabem, depois do Creatures of the Night 83, depois de um show no Brasil ainda, hein, que vocês estavam lá, eu não, porque eu era muito novo. Só que, cara, eles são um grande exemplo disso. É verdade. O Kiss Criaram uma persona. na questão do marketing, né? O Kiss acho que dá aula para todas as bandas de rock. A questão da máscara, eu acho que é muito interessante a persona, porque eles assumiram essa coisa da persona, tanto que os quatro tinham personas realmente. Então, o Paul Stanley era o homem das estrelas, né? Star Child. O Gene Simmons era o demônio, vamos dizer assim. O Peter Criss era o gato, né, misterioso e tal. E esse Thriller era o cara... Na verdade, esse Thriller era o cara das estrelas, o Spaceman. Não. O Spaceman. E o Paul Stanley era do amor, né? Star Era o amor, Star Child, mas era uma coisa do amor e tal. Enfim, eles projetaram esses arquétipos, que na verdade, se você pensar nos Beatles, os Beatles, eles têm esse arquétipo criado de uma maneira que era muito mais orgânica, assim, né? mais orgânica e mais verdadeira, né? Vamos dizer, Que veio das personalidades porque mesmo. veio realmente deles. Então, por exemplo, você tinha assim os quatro, eu acho que é muito perfeito isso, porque você tinha o John Lennon era o cérebro, o Paul McCartney, por exemplo, era o coração, o George Harrison era o misticismo, era o espírito, e o Ringo era o humor, era a alegria, era a vida. Então, os quatro, na verdade, eles não precisaram criar nenhum tipo de persona. Tudo bem que cada um, não é que a pessoa era só isso, né? Todo mundo tem uma gama grande de personalidades dentro de si. Mas os Beatles, eles fizeram esse tanto sucesso porque eles realmente tinham essas quatro características, e quando eles se juntavam, eles criavam um ser que era muito mais poderoso que os quatro separados, né? Então, o Kiss tentou fazer isso de uma maneira artificial. Eu acho que o Led Zeppelin também tinha um pouco disso. O Queen tinha isso. Você vê que são sempre 4 elementos, né? Interessante, né? 4 elementos. Depois, eu acho que se a gente pegar na trajetória do rock, eu acho que a gente pegou os Beatles aí nos anos 60 e tal. O Queen pegou isso dos anos 70, o Led Zeppelin, né? E depois você já teve isso, talvez, o U2. Não, o punk. Você tem o punk, não, mas no que é caso coisa mais eu prática acho que o Nossa, punk, Sex Pistols. Sim, mas eu estou dizendo assim, A em termos de iconografia 4... toda. Meu próprio Misfits. Pô. Não, mas o que eu estou dizendo em termos de 4 personas que se completam para criar uma humanidade maior Humanidade, do né? que cada um deles separadamente, né?
Então, eu acho que é interessante ter essa coisa dos 4 elementos numa banda, né? Eu acho que tem uma outra questão quando você está falando de qualquer arte, né, que tem a ver com interação com o público, que na verdade a persona que você projeta não é necessariamente também a persona que as pessoas entendem e abraçam e querem e desejam. Né? Então tem também um pouco dessa dinâmica que, mesmo você tentando fazer uma coisa organizada como o Kiss, na verdade o que as pessoas veem e o que elas interpretam, e o que elas aceitam, e como elas codificam, isso muda também. Então, às vezes, a tua imagem para um fã, para alguém que gosta da banda, que é aficionado, é completamente diferente da sua verdade, mesmo ela sendo o que você quer projetar ou não. Melhor exemplo disso é o assassino do John Lennon, né? Ou toda aquela idolatria que os Beatles tinham, que o próprio George Harrison teve um ataque, etc. Então, acontecia essas coisas na vida dessas Que depois veio aí com Dimebag Darrell, do Pantera, né? Então, mas você imagina assim, você é um artista, né? O Felipe pode dizer melhor isso do que, pelo menos, do que nós aqui, né? Que vive essa experiência. A imagem que as pessoas têm dele não necessariamente é quem ele é, né? E isso é amplificado para milhões de pessoas. Você não sabe exatamente como as pessoas te imaginam. Você acha o que você passa? Porque isso que o Rodrigo falou é muito legal. Você acha que o que você passa no palco, você passa quem é o Felipe em qualquer lugar? Eu acho que sim. Eu sou bem tranquilo com isso, porque assim, eu tenho uma... A gente estava falando dessa coisa de personas, né? Eu tenho uma característica um pouco diferente de outros músicos, porque eu tenho uma carreira como jornalista também, que eu sempre foi paralela, como escritor, tal, uma carreira paralela. Então, eu sempre fui muito puxado a ser verdadeiro dos dois lados. Então, eu não sou assim um músico que lançou um livro. Eu tenho essas carreiras realmente bem delimitadas. Então, quando eu dou uma entrevista, ou quando eu vou fazer um clipe, ou quando eu vou fazer uma música, eu também me vejo... nunca precisei separar essas coisas. Então, as pessoas sabem que o cara do Viper também é jornalista, o cara jornalista também é um músico. Então, eu nunca tive... Eu nunca tive assim que tomar partido de uma coisa em detrimento de outra. Então, por isso que eu me sinto bastante confortável, assim. Eu nunca também nunca tive... O Viper nunca foi uma banda tão grande a ponto de eu precisar ter uma persona que fosse diferente da minha real, né? Então, eu acho que o Viper, como foi uma banda que foi criada... Talvez a gente seja um pouco diferente das outras nisso. Como foi uma banda criada por amigos de infância e que é muito baseada, assim, na amizade entre os músicos e tal, a gente nunca se viu muito como artista. Então, eu nunca tive que me projetar como um artista, ser diferente do que eu sou no dia a dia, tal. Então, eu acho que a gente tem essa coisa muito bem resolvida. Muito bem resolvida, né? Nunca precisei... Talvez assim, o André, né, o André Matos, tivesse sido o cara que conseguiu ser realmente sair um pouco dessa coisa dos amigos do dia a dia e realmente se transformar num rockstar, vamos dizer assim. E daí, nesse caso, ele talvez tivesse a persona pública e a persona mais entre a gente. Mas entre a gente é tão tranquilo que mesmo quem conhece a gente fora do palco, eu acho que nota essa normalidade da vida. Né? Agora, tem uma questão interessante, Rodrigo, que é assim, cara, muitas vezes até falam assim, porra, mas o cara é desse jeito, para ele se blindar um pouco, ele precisa dessa persona, senão o cara cai e não aguenta. Não aguenta o assédio, não aguenta diversas ações. Na tua opinião, que é um cara bacana, publicitário, aí nas horas vagas, psicólogo, como é que é isso pra você? Eu acho que para uma celebridade, às vezes, isso é uma necessidade mesmo, essa proteção. Pra se blindar. Eu acho que sim, mas eu acho que para a gente, para as pessoas que não são celebridades, ou não dependem tanto dessa persona pública, ou dessa coisa de ser aceito por um grupo muito grande de pessoas, eu acho que você, hoje em dia, eu acho que te ajuda menos, se você criar esse tipo de defesa, do que se você for mais autêntico, mais verdadeiro, expor, às vezes, as suas fragilidades, ao mesmo tempo que você expõe o seu ponto de vista, e às vezes você atinge seus objetivos com brilhantismo ou não. Eu acho que você ganha mais sendo mais humano, e eu acho que essa é uma demanda hoje da sociedade como a gente está vivendo. Ser mais humano, né? Eu acho que sim, eu acho que está mais integrado, sabe? Assim, na verdade, você não tem mais essa necessidade. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, acho que ainda existe um pouco isso, né? Essa coisa de quem eu sou quando eu estou trabalhando é muito diferente de quem eu sou na minha vida pessoal. Hoje em dia, acho que essas barreiras, acho que elas caíram e estão mais misturadas, assim. Não, é legal, porque você pega o nosso diretor aqui, o Ronaldo, ele falou até esses dias, ele falou assim, pô, Rafael, eu sou um cara moderno, eu choro quando preciso. É verdade isso, não? Choro.
Ô, bebê, que bonito, Faço velho. outras coisas também. Opa! Depois eu vou bater um papinho com nada aqui, vou limpar. Mas não é nesse sentido que você está pensando, não. É um cara moderno. Sim, o que eu acho? Eu acho que na verdade, de novo, hoje em dia, é bom você trazer uma diversidade de interesses, de jeitos de pensar, mesmo o indivíduo ser capaz de beber de outras fontes, de olhar para o mundo com vários ângulos. Isso aí não é mais considerado uma coisa, se esse cara é um executivo, mas ele é roqueiro, não, vamos tomar cuidado com ele. É o contrário. Se esse cara é um executivo, é um músico, putz, isso agrega para esse cara uma abertura de mente, um olhar para o mundo, que é uma coisa que pode ajudar muito os desafios e necessidades que ele tem no dia a dia, sabe? Que eu acho que o Felipe tem um pouco disso, dessa lógica de ser músico, ser jornalista. Que hoje em dia agrega, né? Agrega. Hoje em dia é percebido como um valor, assim, você não ser um cara bitolado e focado só naquilo. O esporte ajuda muito nisso também. Né? Tanto é que você vê aí, a maioria das pessoas, dos executivos, tem sempre uma válvula de escape de praticar algum tipo de esporte aí, que é uma coisa que te dá um pouco mais de amplitude de... Não, eu concordo super e acho que isso tem um pouco a ver com os tempos que a gente, né, com esses dias que a gente vive. Porque antigamente, você lembra, assim, você tinha profissões muito definidas, o médico, o advogado e tal, e hoje as coisas são mais fluídas, assim, né? Então, eu acho que a versatilidade, você ser... É o que a gente estava voltando no papo das personas e das máscaras, mas você tem diferentes elementos, diferentes personagens que você pode... Então, por exemplo, o esportista é uma válvula de escape para o cara que é o executivo, porque ele tem uma outra turma, às vezes, que é do esporte, ou ele pode, né, ele pode ter pode ser um pouco mais informal do que... Né, enfim, então acho que essa versatilidade, as profissões serem mais... você permeia mais... profissões diferentes, né? Então você não tem coisas tão rígidas. E também você não tem coisas tão rígidas, papéis tão rígidos na vida também. Antigamente o cara que era o pai, nossa, era o pai. Era um cara que era sério, tinha que ter uma posição, uma postura assim com os filhos, né? Sério e tal. Hoje em dia os pais são muito mais próximos dos filhos, né? Diálogo. Então o próprio papel do Mais pai, amizade, a persona do pai, ele se tornou mais falível, né? Você mostra os defeitos para o filho. Antigamente você tinha que ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. Então você hoje... Acho que você consegue andar um pouco mais dentro desses diversos papéis. O que ajudou muito ter, a tirar muito essa persona única na vida, né? Ou seja, vocês falavam aqui agora, só dando continuidade, ou seja, no próprio Village People tinha um policial. Pô, vocês estavam escutando essa banda aí, me mostraram, eu gostei muito, viu? Vocês me mostraram aquele dia que a gente saiu, foi muito boa, cara. Mas agora vai aqui uma pergunta. Rodrigo, por exemplo, a persona, como é que ela funciona? Ela é importante, ela está vinculada com o posicionamento de marca que aquela pessoa quer que a marca dela chegue? Não sei se eu fui bem claro com a minha pergunta, eu acho que sim, são um cara interessante. Não, você foi claro. Eu acho que sim, lógico, o que a gente faz na verdade é sempre isso, você cria aí uma imagem para uma marca, né? E essa imagem, de novo, tem que ter muito a ver com a essência do que ela diz e o que ela se propõe a ser. Essa lógica de buscar um propósito, hoje em dia, é o que todo mundo quer e todo mundo precisa. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode buscar externamente, quando você é um produto mais, que a gente chama de commodity, né? Um produto que tem igual de todo mundo. Às vezes você vai buscar, e hoje tem muita marca fazendo isso com as causas, por exemplo. Né? Então, para ser uma marca mais socialmente aceita, etc., vai e busca uma causa e traz para perto de si e transforma ela em sua. Isso funciona até certo ponto. É menos autêntico e menos verdadeiro, mas o que é legal mesmo é achar qual é a essência dessa marca. Todo produto, todo serviço, toda marca nasce para resolver alguma dor, que a gente chama, alguma necessidade das pessoas latente. Às vezes essa necessidade vem do fundador, que percebe isso por uma questão de sensibilidade, ou porque ele passou por algum problema e aí teve um insight de criar alguma coisa, ou porque ele vê que tem uma oportunidade de mercado. A partir daí, o que a gente faz é pegar isso e transformar e significar isso para as pessoas. E trazer as pessoas para o centro da oferta de valor do que a gente faz com as marcas. Então, sempre que a gente hoje está pensando em construção de marca e imagem, a gente está falando sim de desenvolver uma personalidade para elas. Me dá um exemplo, que um trabalho que você já pegou, que vocês desenvolveram toda essa imagem. Isso daí, galera, vai ser assim, ó, para você que tem banda, que atua no mercado musical, artístico de qualquer maneira, se liga nessa resposta, nessa dica que o nosso brother Rodrigo vai dar agora. Assim, já fiz isso para dezenas de marcas aí de vários segmentos diferentes, mas um bom exemplo de marca que a gente fez esse trabalho foi, por exemplo, para a Hyundai.
A Hyundai era uma marca coreana que estava no Brasil, já tinha saído do mercado 2 vezes e simplesmente não era um produto que ninguém se interessava, era um produto que ninguém queria. O que a gente fez foi ressignificar essa imagem, essa percepção dessa marca. E como é que a gente fez isso? A gente começou a partir da essência dela. O que ela era de fato? Ela desenvolvia produtos de qualidade, que falavam com um mercado novo, latente na época, que era o mercado de SUVs no Brasil, e a gente construiu toda uma estratégia de comunicação para aproximar essa marca das pessoas e do desejo delas. E hoje a marca está super bem posicionada, ela é uma marca percebida como uma marca de qualidade e desejada, seja ela pelo seu aspecto mais emocional, de design, etc., seja ela pelo seu aspecto mais racional, de opções de produto, em cima dessa coisa de tecnologia e qualidade. Então, esse é um exemplo, mas assim, tem centenas. Esse é quase que o dia a dia do trabalho. Depois, você tem toda a dinâmica de comunicação mesmo, de construir as estratégias para chegar nas pessoas, tal. A gente pratica muito essa dinâmica. A gente fica falando de personas, tem esse lado da persona profissional, que é você entender quem são os públicos específicos e você definir, em cima de hábitos e atitudes, quem são as pessoas que você quer falar. Então, esse é o trabalho do dia a dia. Você tem que viver aquilo também, né, cara? Você tem que viver aquela marca naquele momento. E a parte legal é um pouco do que eu falei antes, essa dinâmica de você querer ir buscar a fundo o que de fato, por que essa marca foi criada e nasceu. Então, essa autenticidade, quando ela é bem desenvolvida e bem comunicada para as pessoas, é um win-win situation, assim, você vai ter sucesso. Pô, legal, cara. Por exemplo, esse lance de persona legal, só voltando, cara, que se fosse, por exemplo, o nosso canal aqui, o nosso canal é um podcast e um canal no YouTube, né? Cara, eu tô com uma baita de uma coceira no nariz e eu tô me segurando pra não coçar, porque também é um canal. Se fosse podcast, eu estaria tranquilo, mas a persona que eu tenho, não tô aguentando, bicho, tá difícil aqui. E aí, o que você acha, Maripão? Como é? Você que é um jornalista, ou seja, o teu papel, cara, você tem também um currículo excepcional na área do jornalismo, que muitas vezes você tem que construir, ou desconstruir, né? Para quem trabalha com música em alguns setores, a construção de marca é extremamente importante, não a desconstrução de outros, viu, galera? Mas a construção é importante, né? Você já deve ter caso pra caramba, assim. Não, o jornalismo é um pouquinho diferente, assim, né, do que o Rodrigo contou. Na verdade, o jornalismo ele tenta trazer o máximo uma visão, de certa forma, imparcial sobre aquilo que você está retratando, né? É claro que você não consegue nunca ter uma imparcialidade zero, né? Uma parcialidade zero. Você sempre tem algum tipo de viés, algum bias que você vê aquele assunto. Mas, por exemplo, hoje em dia faço mais jornalismo cultural. Já fiz política, mas hoje em dia não quero mais saber disso. Mas, por exemplo, jornalismo cultural. Então, a escolha dos temas que você vai abordar já é um bias, já é um viés, né? Você vai escolher falar de tal livro ou do outro livro. Por quê? De tal filme ou de outro filme. Então, só isso você já está escolhendo uma coisa de acordo com um pouco com o que você quer passar de mensagem. Mas no caso, você é responsável, de certa forma, por construir ou por ajudar a construir a carreira de um artista de acordo com a visão que você tem dele. Então, por exemplo, vamos supor, está saindo um disco novo do Paul McCartney. Paul McCartney é um exemplo um pouco redundante, porque ele já tem uma persona, ele já tem uma coisa. Vamos dizer um artista novo. O primeiro disco de um artista. Então, você faz uma entrevista com esse artista, você faz uma matéria sobre esse artista. A maneira como você vai posicionar esse artista numa matéria, numa entrevista, vai ajudar o público a ter aquela... Na verdade, vai apresentar ao público a imagem que aquele cara vai ter. E de repente aonde também, né? Aonde você vai apresentar esse conteúdo, essa matéria? Aí depende do veículo e tal, mas estou dizendo, vamos supor que tem um músico que está indo para uma carreira mais pop ou mais rock e tal. Se você apresentar esse cara como um cara pop, a percepção que o público vai ter dele vai ser de um cara pop. Se você apresentar esse cara como um cara de rock, a percepção do público vai ser sobre um cara de rock. Então, o jeito que você, no jornalismo, o jeito que você também posiciona os assuntos, as bandas, os artistas que você trata, ajuda também a construir essa mensagem, né? Não é uma coisa, por exemplo, no caso da publicidade, como o Rodrigo falou, é uma coisa que as marcas contratam as agências para criar essas personas ou para desenvolver essa personalidade. No caso do jornalismo, já é uma coisa que vem a partir da cabeça do jornalista de acordo com a forma como esse artista se expressa, né? Um pouquinho diferente, assim. Mas também ajuda a construir a marca desse artista, vamos dizer assim. Cara, tem um negócio legal nisso daí, que nesse momento da pandemia rolou algo, obviamente, extremamente terrível, que foram as vidas
perdidas, as famílias que foram dilaceradas devido a essa pandemia, devido a esse vírus. E teve um lado, cara, de muita gente pensando fora da caixa. Cara, eu vi bandas sendo formadas nesse momento com propostas excepcionais, muito legais, beneficentes. Saca? Eu acho que muita gente nessa pandemia, pensou fora da caixa. E a melhor parte, que se tivesse, eu fiz uma entrevista aqui com o Breno Ferreira, que vocês podem conferir no nosso canal aqui mesmo, aqui no nosso podcast, que a gente falava muito de zona de conforto. Muita gente saindo da zona de conforto nessa pandemia, criando e conseguindo renda. Com certeza, a pandemia destruiu tudo que existia antes e está reconstruindo de outra maneira. 99% das coisas ela é negativa. O outro 1% é o que você é obrigado a sobreviver. E nessa sobrevivência, você é obrigado a se reinventar. Então, assim, por exemplo, no lance da cultura, na área da cultura, né, é uma tragédia, né? Porque assim, a cultura ela pressupõe uma interação. Então, tudo que é cultural, menos a literatura, vamos dizer assim, mas mesmo a literatura, você tem os festivais literários, que tem a troca de energias, assim, a troca vamos dizer, de informações entre as pessoas. Mas, assim, os shows ao vivo são interações, as exposições são interações, o teatro é interação. Então, praticamente toda a cultura é uma interação entre o artista e o público. E a maior parte dessa interação é uma interação pessoal. Então, a pandemia, ela rompeu com isso. Então, ela te força a fazer o quê? Te força a fazer e-books, né? A fazer livros pela internet, te força a fazer lives, te força a fazer bate-papos pela internet, te força a ouvir podcast, te força a ter um consumo de arte, de cultura, que não tem a troca presencial. Então, com isso, claro, muita gente teve que se reinventar. Tem os casos positivos, como você disse, né, as pessoas querendo ajudar as outras, né, você vê realmente como teve gente que colocou o seu trabalho de uma maneira beneficente para as pessoas, de doações e tal, e teve gente que simplesmente adormeceu e desapareceu porque não conseguiu de repente se reinventar da maneira que precisava para sobreviver. Até porque você imagina se essa parte de interação, os trabalhos que precisam de interação se encerrassem ou se perpetuassem por muito tempo, o que seria de Oscar Maroni, né? Mas você ia falar alguma coisa? Eu acho que assim, eu acho que é óbvio, isso daí para os artistas que têm uma audiência consolidada, né, na verdade foi um motor de reinvenção ou de aproximação do público, né? De repente você está entrando na casa desses caras estão interagindo com você através das lives, ou seja, através de outra coisa. Mas tem, obviamente, um monte de músicos e artistas desconhecidos, caras que tocam em bares, etc. Esses caras sofreram muito e não tiveram esse potencial de reinvenção porque eles não têm essa audiência cativa pronta para consumir um canal diferente que eles criaram, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, a gente, toda vez que tem uma crise, você, por necessidade, acaba se reinventando soluções e achando soluções para poder sobreviver e chegar nas pessoas, né? Mas eu acho que essa dinâmica de lives, eu acho que a gente também teve uma overdose de lives, né? Sim. Que as pessoas também chegam uma hora que eu falo, eu tenho 20 lives por dia, não quero nem ver. Né? Você marca, se você vê uma live, Rodrigão, você marca para assistir aquela live ou você assiste se pintar na hora? Não, eu muito raramente marquei para assistir, coisas muito específicas. Se rolasse na hora e tivesse aparecendo, cara. Assim, as que eu assisti foram as que eu tinha interesse de assistir, então eu marquei, assim, eu não fui um consumidor de lives, de ficar vendo o que está rolando, assim. Até porque eu acho que não era muito essa dinâmica, né? Porque você tinha um pouco dessa coisa, dessa consolidação de audiências, assim, para as pessoas. Mas eu acho que teve um pico e agora a coisa deu uma estagnada. E eu acho que é normal, porque foi muito avassalador, assim. De repente virou um formato que todo mundo queria fazer. Eu acho que as pessoas sentem falta da interação, as pessoas sentem falta dessa coisa de estar no ambiente, porque é uma experiência completamente diferente. Você está num show, está num evento fechado, onde você está vivendo lá aquelas 2 horas, 3 horas, você está vivendo aquilo e você sai daquilo. É uma experiência muito mais completa do que você ver uma live no celular, na televisão, no computador, etc. Você marcava alguma live, Felipe? Tirando para mim assistir, que você fez muito isso, porque eu via lá a gente fez alguma live, eu participei de várias lives, eu fui meio... Assim, bati uns recordes de live, mas eu não cheguei a fazer nenhuma live minha. Foi muito engraçado porque
eu não sei, as pessoas convidavam e eu sempre falava, não, participo e tal. Foi uma maneira também de trocar uma ideia. Essa coisa que o Rodrigo falou de criar uma intimidade com o público, isso realmente aconteceu. Eu lembro até, não só nas lives, Mostrar mas um assim... outro lado do artista, né? Igual você falou. Não, Isso foi legal pra caralho. Essa parte foi interessante porque você via, você podia interagir, né? Várias pessoas que abriram as suas casas e fizeram transmissões de casa tocando violão. Então, você podia ver um músico, deu uma humanizada nessa parte do artista. Isso aconteceu. E outra coisa que foi muito engraçada, porque, assim, eu fiz entrevistas com pessoas que eu dificilmente teria acesso. Eu fiz uma live com o George Clooney, assim, eu participei de uma live, uma coletiva com o George Clooney. Quando que aconteceria isso? Nunca, né? Você se empolgou? Não. Eu fiz uma live, por exemplo, eu liguei para como é que chama aquela canta do Spice Girls? Uma das delas? Spice Girls. Eu não sei se é que eu Mel C. tenho... Gosto. eu não Mel sei- C, Mel C. Ah, é que eu tenho outra tatuada. A Mel C. Eu liguei na casa da Mel C. A Mel Mel C C tava... é a namorada, a esposa do Não. cara lá, do jogador? Não. Aquela é a Victoria Beckham. Victoria Beckham. A Mel C é uma cantora, hoje ela é mais dance music, ela tem uma carreira solo, enfim. Era uma entrevista com a Mel C. E daí a Mel C, eu liguei para ela pelo Zoom tal, e aquela coisa, ela estava no celular, ela falou assim, espera um pouquinho que eu estou vindo, tenho que ir lá. Terminando o banho. Espera um pouco tal. Então ela estava... Terminando o banho, peraí. Quase isso. Mas ela começou a pegar o celular e começou a andar pela casa tal. Eu falei assim, porra, tô andando aqui, olhando a casa da Mel C, né? Daí passamos lá, espera um pouquinho que eu vou falar com a minha filha. Daí ela chega, filha, não sei o quê, vai dormir. Daí eu vi a filha da Mel C. Tudo bem, a Mel C também não é uma grande ídola para mim, mas eu achei uma coisa tão interessante. Mas é de né? outras milhares de Eu achei pessoas, interessante né? porque assim, mostrou realmente uma intimidade que isso nunca aconteceria antes, né? Teria sido muito mais planejado, uma coletiva de imprensa ou alguma, enfim, alguma imagem, algum vídeo que ela divulgaria e tal. Isso aí foi uma coisa muito de... Mas eu acho que essa naturalidade foi quase a etiqueta das lives, né? Tinha que ser assim. Tinha que né? ser, Assim, porque não você- parecia de- que não era live também, né? live, né? Que não era live. Não deixou de ser uma estética live, um formato live incluiu isso. Então, assim, você tá andando com, né, você trocar uma ideia com artistas que você... Isso é que dava audiência. na Isso verdade, é que dava isso audiência. deve... Não, isso tem cara, mais- eu tenho uma história que é muito interessante. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, foi porque eu toquei com o Harris, com o teu amigo Keaton. E, cara, você trabalhava de tudo lá no começo. O primeiro ano que eu fiquei lá, pô, eu trabalhava de... já fui pedreiro, jardineiro, valet parker, tudo. Eu tô com uma coisinha, uma obra em casa, você... Eu posso ir lá, dar uma passada, depois a gente discute o pode falar preço, depois a disso. gente discute o preço. Eu fui assistente, mas ó, eu fui mestre de obras também, então meu nível tinha elevado naquele momento. E aí, eu fui entregador de pizza, como tu. Não, na verdade, bicho, olha que interessante, eu não fui entregador de pizza. Acho que fui o único brasileiro que não foi entregador de pizza, mas eu tava ajudando um amigo meu, era à noite, tava sem fazer nada, eu falei, pô, vamos comigo. Falei, vamos. Aí recebemos um pedido, ele recebeu um pedido, tava lá, Douglas, não sei o quê. Fomos, Beverly Hills, onde você morava. Mountain Hills, que é um lugar absurdamente rico, cara, absurdamente rico. A gente começou a subir, aí chega na casa, abre o portão. Cara, pra chegar do portão até a porta, foi assim, 8 minutos. Foi um negócio absurdo. Falei, meu Deus do céu, onde a gente tá, cara? Não tenho nem roupa pra passar do portão, não tenho nem roupa. Abre a porta, cara. Era teu amigo Michael Douglas. Ele abre, e todo mundo assim, será que a Catherine Zeta-Jones não sei? Mas, cara, ele abre todo descabelado, cara. Uma TV, bicho, que pegava assim, essa sala inteira. Sei que tá no podcast, não tá vendo, mas essa sala é pequena, né, no caso. Mas assim, pra uma TV é grande. E, cara, isso daí é que ficou na minha cabeça. Muitas vezes não foi nem um filme. Eu acho a grande pegada mesmo dessa live, que a gente entra um pouco nesse lance de posicionamento e de persona, foi a desconstrução da persona para posicionar o artista. Como um cara humano. Como um cara humano. Isso, exatamente. Né? Como um cara humano. Eu falei, ou seja, eu falei muito essa questão do Michael Douglas para falar que eu já... Um dos primeiros caras desculpa, Rodrigo, eu já te passo. Um dos primeiros caras que entenderam isso foi o cara do Coldplay, né? Chris Martin. Nossa, eu O assisti, Chris Martin, foi logo no genial, começo, cara. Ele começou a fazer várias lives. Ele acho, tocando. No Instagram, no YouTube, uma coisa assim. E não só lives também, postava vídeos direto e tal. Ele tocando em casa, no piano e tal. Acho que ele entendeu isso rapidamente. Entendeu que isso poderia ser um jeito de... Já que as pessoas iam estar presas em casa, isoladas e tal, era um jeito de curtir alguma coisa diferente ali. Acho que
Foi legal dele. Então, mas eu acho que esse ownership que você acabou gerando para as pessoas, né? Assim, eu estou criando uma relação com esse cara porque eu estou vendo a casa dele, estou vendo ele descabelado, etc. Isso também se reflete na coisa das marcas e na vida de todos os negócios. Porque, assim, por mais que a publicidade queira projetar alguma imagem e o jornalismo queira suportar ou ajudar a construir uma opinião, as pessoas hoje são donas disso, né? As pessoas são grandes veículos de marketing. Hoje em dia o marketing não é mais uma coisa, de um grupo fechado de pessoas que falam uma linguagem específica. Hoje qualquer um é um veículo de marketing, né? Se eu estou emitindo uma opinião sobre determinada marca, determinado produto, determinada coisa, eu sou um veículo de marketing daquela marca e estou ajudando a construir uma opinião de outra pessoa, de um terceiro. Com certeza. Então a gente hoje Então, mas hoje é muito essa dinâmica, assim, ninguém mais é dono de nada. Você pode influenciar ou contar quem você é. Tudo isso para voltar para a lógica de como hoje em dia ter máscaras e criar personas é uma coisa que se você não é verdadeiro, não faz mais muito sentido, porque você é desmascarado rapidamente. Porque não sustenta aquilo. Cara, eu acho que essa todo mundo é dono de tudo, assim. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, pro bem e pro mal. Isso é uma frase do Humberto Eco, né? Eu não ia falar, mas fala. Eu não ia falar a frase. A internet deu voz para os idiotas, né? Na Pô, verdade, eu assim, escutei uma hoje, cara. A internet, ela nivelou por baixo, então a opinião de um cientista tem a mesma opinião de um idiota. Então isso serviu para É verdade. para colocar os terraplanistas como pessoas alfabetizadas. Né? Pô, como é que aquela frase, cara? Tinha uma frase que vocês que são grandes filósofos, me ajuda aqui, que os idiotas sempre terão dúvidas, os sábios, certeza. Modificaram essa frase, peço desculpa, a frase não é assim, mas o engodo dela hoje a coisa mudou, né? Não, hoje a coisa é os idiotas... Não, os idiotas têm certeza, os sábios sempre têm dúvidas. Porque eu acho que é isso, cara. A gente está num mundo de muitas certezas e falta espaço, e é importante, as dúvidas são muito importantes, que a certeza você estagna e a probabilidade de estar errado é tremenda. Agora, galera, estamos já seguindo aqui para o final desse nosso bate-papo, porque aqui a gente não fala que é entrevista, porque não é. Até porque o Felipão, você falou de influência, né, Rodrigo? Felipão, influencer, e tô ligado que já tomou decisões importantíssimas pro futuro de Tinder, porra! Eu sou desinfluencer. Desinfluencer, mas ajudou o Tinder a começar a tocar o pau, né? Não, na verdade eu participei de uma campanha de divulgação no começo do Tinder, assim, mas eu nunca participei do Tinder. Já participei até de outras desses aplicativos quando eu estava solteiro, tal, só para conhecer, uma experiência social. Deixa eu só ver, apareceu aqui, deixa eu ver se é uma... Pesquisa sociológica. Porra. Mas daí eu participei, assim, dando dicas para as pessoas que queriam fazer o perfil do Tinder e tal, mas isso é besteira. Fala uma dica. Para você que usa o Tinder, porque eu sou casado, qual que é? Seja verdadeiro. Sem persona. Seja sincero. Tente mostrar quem você é desde o começo, né? Mas essa coisa, eu não sei, os aplicativos eu tô meio fora, eu tô namorando já faz um tempo, eu tô meio por fora do... Não sei como é que tá no Cara, eu não tenho a mínima ideia nem como é... Eu não sei nem qual que é o logo do Tinder. Eu tô falando sério, não sei nem qual que é o logo, não sei nem como que é dentro. Como é que é, Rodrigão? Nunca entrei. Eu tô brincando, pô. Rodrigo é Casado miliano, pô. Não sei, nunca entrei, não sei, mas me parece que o Felipe falou é tudo que as pessoas não fazem. Aí volta naquela história. Não são, me parece, não sei do que me contam. Volta naquela história, né, bicho? Qual que é a persona? Não, pô, eu curto fim de semana ficar em casa, assistir um filme, tomar um bom vinho e cozinhar belos pratos. Eu gosto muito de fazer pratos típicos da Austrália, né? Uma coisa que é fácil. Agora, galera, pra gente encerrar essa nossa ideia aqui, a gente, pelo menos vou começar agora, viu? Veio agora o insight, posicionamento, tudo mais, veio agora essa ideia. Espero que você goste. Sempre nós vamos pedir para os nossos convidados e convidadas deixar uma dica aqui para vocês dentro do âmbito, dentro do setor que você atua sempre. Como eu digo sempre, seja numa banda, porque o Felipe também é prova disso, o Rodrigo que é um grande amante do estilo também sabe disso. Cara, o Brasil também, né? É vocalista, bicho. Ele fala meio que você tem uma banda? Tem uma banda. Mas uma banda for fun total. Você toca no For Fun? Não, a banda é só pra me divertir.
Então, me fala como é o nome da banda, vende teu peixe. A banda chama S40, a gente faz alguns shows quando for possível, a gente faz alguns shows por aí. E o Felipe participa sempre. Aonde que encontra vocês? Nos bares, nas casas noturnas, nos No eventos. boteco, caído na calçada, chapado, vomitando. Nas festas das agências, a gente está sempre tocando. Mas na rede social? Não, nada disso. Ah, vocês gostam de ser procurados, Mais né? VIP. É, mais mais raiz. VIP, mais VIP. Legal, boa. Então agora, filho, vai ficar aqui a nossa dica, galera, pra você que tá buscando aquele insight do que fazer. Porque, mano, banda, o Felipe sabe disso, é o posicionamento de marca. Você tem que posicionar a tua marca. Ser diferente dos outros sem detonar os outros. Mas como ser diferente nesse momento? Como é que você pegaria hoje? Chega aqui uma banda, e o Brasil é muito rico em bandas. Mas acho que, de repente, o nosso propósito é levar um mindset para essas bandas diferenciados para ver se agrega aí alguma coisa na carreira dessa galera tão boa que tem aqui. Qual seria o teu job, o teu trampo, se apresentasse para você agora, Felipe, o Rodrigão, uma banda que está começando ou já tem uma trajetória, qual que seria a dica que você falaria? Você posiciona a tua marca assim. A primeira coisa é entender o que mexe com você, o que te dá tesão de verdade, o que você quer fazer da sua vida, o que você se vê fazendo daqui até o resto da sua vida com desejo, energia e vontade. Transformar isso no centro do que você quer levar para as pessoas e fazer essa autenticidade ser percebida pela maioria das pessoas. Seja verdadeiro com você mesmo, seja isso numa banda, seja isso com você. E não tenha medo de ser quem você é na frente de outras pessoas. O medo paralisa. O medo faz com que você seja igual aos outros. O medo faz com que você perca a beleza de ser quem você é. Não tenha medo de ser quem você é, cara. Agregue coisas, não perca coisas. Não tira coisas da sua persona. Agregue coisas e crie uma persona que é uma persona que você leva para os lugares. Não é o mesmo comportamento. Você tem uma banda de punk, você está tocando guitarra, não é o mesmo jeito que você vai se comportar quando você estiver trabalhando numa reunião, ou quando você estiver numa reunião. Mas a essência de quem você é isso que você tem que ser, cara. Assim você vai ser feliz. Acho que é isso. Eu acho que... Felipão. Achei muito legal o que o Rodrigo falou, concordo total. Eu acho que você tem que ser... Você nunca vai ser percebido como alguma coisa, alguém verdadeiro, se você realmente não estiver falando uma coisa que seja... Se estiver querendo criar algum estilo que está na moda, ou que você acha que está na moda, acha que vai fazer sucesso fazendo aquilo, realmente ser verdadeiro. Uma outra coisa que eu poderia acrescentar a isso, já super legal que ele falou, é ser original, tentar ser original. Tentar... É muito fácil você ser o que as outras pessoas já são, né? Assim, quando você pega... eu vou fazer essa música tá com uma pegada metálica, mas esse refrão aqui tá meio Guns N' Roses, esse aqui tá meio tal... Tenta fazer uma coisa que seja original. Tenta fazer uma coisa que você não conhece, não consegue ter uma referência tão clara de onde você bebeu aquilo. Porque às vezes as bandas querem ser... Então você pega assim 10 mil bandas quando estava na moda, sei lá, Red Hot Chili Peppers. Você pega 10 bandas iguais a Red Hot Chili Peppers, da Metallica. 50 bandas iguais a Metallica. Então assim, tenta pegar, sendo verdadeiro, né, sendo fiel a quem realmente você é, tenta ser original. E tenta fazer uma coisa boa, realmente boa. Não se contenta só em fazer um som. Legal, essa música que eu fiz aqui, ela tá começo, meio, fim, a parte cantada do refrão. Tá legal essa música. Não, essa música tá realmente muito, muito boa. Tá excepcional, é o melhor que você realmente consegue fazer. Se não for, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser realmente a melhor coisa que você pode fazer e a coisa mais diferente de tudo, que seja você, porque todo mundo é único, né? Então, se você consegue expressar aquela coisa única, ela vai ser original. Então, ser original e ter muito cuidado com a qualidade. Tem muita gente tocando, tem milhões de bandas, né, meu? Porque como é que você vai se diferenciar? Você tem que mostrar o que você é. Cada um tem a sua coisa única. Então, se você conseguir mostrar coisa única e ter uma qualidade legal, que seja percebida pelos outros e tal, eu acho que aí você vai bem. Show de bola. Agora, para encerrar, se eu te desse uma fita cassete agora, aquela básica, que eu sei que aquela laranja, né? 5 músicas que você gravaria nessa fitinha cassete para escutar a vida inteira, só essas 5, quais seriam? Nossa, 5 músicas? Isso. Muito difícil. Tem 3 segundos, velho. Nossa, Back in Black, Rock and Roll. Back in Black do AC/DC, tá. Rock and Roll do Led Zeppelin. Back in Black do AC/DC, Rock and Roll do Led Zeppelin. Love Removal Machine do The Cult. Felipe, fala aí umas aí que depois eu continuo Eu as vou minhas. falar
5. Bom, também... Não, fala Isso, 3, aí ele fala 2, você fala 2, pra gente zoar a três, coisa. então Isso. vou falar Mas pensa 2 aqui. Happiness is a Warm Gun, dos Beatles. Foxy Lady, do Jimi Hendrix. Black Dog, do Led Zeppelin, vai para ter uma Led Zeppelin também. Mais 2 aqui, peraí. Rodrigo, Mais mais 2. 2. Take 5, do Dave Brubeck. Fala mais uma. Love Supreme, do Joe Coltrane. Pô, você teve tudo. O cara já tava pensando nisso, né? Eu pensei. Ele falou Dave Brubeck. Mas vamos lá, posso contar uma veio Joe piada aqui, Coltrane. aí vocês vão pensando. Vai, fala a última sua, Rodrigo Anis. Helter Skelter, dos Beatles. Eu vou falar então Where the Streets Have No Name, do YouTube. Então, galera, é o seguinte, obrigado pela audiência, demais. Nós estaremos aqui toda semana com vocês. E nós trouxemos aqui publicitário, jornalista, músico, CEO de eventos. Não estamos falando só do Brasil. Então é o seguinte, galera, vamos trazer também economista, porque é o seguinte... Seja lá qual for o teu trampo, vai dinheiro, vai investimento. Tem que saber direito como investir, pensando como que vai rolar e quando vai rolar esse retorno, o retorno desse investimento para a sua carreira. Se não, não é investimento, é gasto. Beleza? Galera, valeu de novo pela audiência. Nos vemos semana que vem em mais um episódio do podcast e canal Rock Fun Fest. Mais que um evento. Essa voz fica legal, né, velho? Quando eu faço isso. Fica meio massa. sério, né? Parece que você é sério. É, cara, fica impressionante. Eu vou começar a ficar grande.